Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo de todos os lugares, espero eu que do mundo inteiro. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos do livro A Caminho da Luz, o capítulo 7, O Povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Emmanuel ressalta no primeiro parágrafo que, de todos os espíritos que vieram de Capela, o espírito do povo de Israel foram os espíritos geneticamente mais homogêneos. Por quê, gente? Porque foi a Adriana aqui me trazendo chazinho, galera. Ai, sou muito mimada. Obrigada, Adri. Se há. Voltando. De todos os povos que vieram de Capela, então o povo israelita, eles não se misturavam de jeito nenhum. Mas por que, Kelly, que eles não se misturavam? Era o seu orgulho, era a sua vaidade. Eles se consideravam superiores por ter o conhecimento espiritual que tinha, se afastando dos outros povos. Mas, paradoxicamente, apesar de ter muito orgulho, de ser vaidoso, eles ensinaram a todos os povos a fraternidade, porque entre eles são fraternos. O povo israelita, eles tiveram muitos profetas também. E eles são um exemplo de fé. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio da terra não passou tanto às outras raças degredadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo que não os compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, pessoal, ele recebeu, todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas conhecem a história de Moisés. Ele foi largado no rio por a sua mãe, porque os egípcios estavam matando as crianças da idade dele. E a rainha, que se eu não me engano foi a rainha, pegou Moisés e o criou como seu próprio filho. E eu não sei se vocês se lembram, nós tínhamos no estudo do Egito, nós comentamos que somente os reis e os sacerdotes tinham os conhecimentos espirituais. E os reis, eles recebiam conhecimentos iniciáticos. E não foi diferente com Moisés.
criado ali no berço do Egito, com os reis, com o príncipe. Ele recebeu esses ensinamentos iniciáticos, que são conhecimentos espirituais. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades porvindouras. Foi desses ensinamentos de Moisés e da caminhada de Moisés também, que era um médium maravilhoso, que saiu o Velho Testamento. Não só para os hebreus, como para todo mundo. Todo mundo aí que é cristão tem a sua bibliazinha do Velho Testamento, certo? O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, o que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Na história de todos os povos é muito comum que somente algumas pessoas tivessem acesso ao conhecimento religioso. Uma das razões é o orgulho e a vaidade, por achar que as outras pessoas não têm a capacidade ou irão distorcer os ensinamentos de acordo com o que aquelas pessoas acreditam. E outra é poder. Gente, conhecimento sempre foi sinônimo de poder. Quem tem o conhecimento manipula situações, convencem as pessoas a fazer coisas que elas acreditam. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que suas expressões oferecem. O Antigo Testamento já é um livro muito difícil de interpretar, por causa da linguagem, por causa dos costumes da época, das apologias que eles usam. Já é um livro muito difícil de entender, porque se você lê literal, às vezes não faz sentido. O Antigo Testamento ainda judaico tem ainda suas modificações. Não é igualzinho ao nosso Velho Testamento. Eu não sei como eles chamam o livro deles, mas eu acredito que ali tem muito conhecimento iniciático também vindo do Egito. Não só do Egito, mas como da sabedoria que eles já tinham de capela mesmo, que eles foram desenvolvendo e foram anotando ali. Que é muito difícil, que somente esses sacerdotes sabem a real interpretação daqueles símbolos, que é um livro cheio de simbologia, e de palavras que para ninguém tem significado. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai,
construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu vôo divino para as luzes do céu. Complementando os parágrafos anteriores, os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, como nós havíamos comentado, que só os sacerdotes deles, gente, sabe a interpretação disso. E eu acredito que isso é passado só para os iniciáticos, que nem toda a população de Israel tem o conhecimento de todo o livro dos profetas. E outra coisa que Emmanuel ressalta nesse parágrafo é o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento da época de Moisés e o Novo Testamento com Jesus, com a vinda de Jesus. E ele fala que um representa aquela etapa antes de Jesus, que os 10 mandamentos trouxeram a base de lei para todas as sociedades, e o Novo Testamento com Jesus, que nos ensina qual é o caminho, o verdadeiro caminho para a luz do Senhor. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Lembra que no estudo sobre o Egito, eu comentei que os sacerdotes do Egito, eles sabiam da existência de um só Deus. Mas o povão, gente, essa é a palavra, o povão, eles não conseguiam associar isso. Por quê? Porque eles viam outros seres vindo, eles viam o sol como uma força divina, eles viam a lua como outra força divina, eles acreditavam no poder da natureza. E vendo essa necessidade do povo de endeusar elementos, endeusar outros seres que estavam ali presentes, eles deixaram que essas crenças crescessem, diferentemente do povo judeu, que a todo momento bateu o pé e falou: Deus é um só. E a fé do povo judeu, essa é a famosa fé que move montanha. A fé do povo judeu é tão grande que tornou esse povo um povo resiliente. Se nós formos ver a história do povo judeu, é um povo que sofre tanto, que não tem uma casa, que estão sempre procurando a terra prometida, que passou por holocausto, que em todo país que vai é perseguido. E mesmo assim eles se mantêm fortes, unidos. É de se admirar. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos da sua vida, e foi ainda sob o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Então aqui é só Emmanuel acrescentando que Jesus, ele nunca abandonou nenhum de nós, nenhum dos povos. Ele sempre soube ver o lado positivo e o lado negativo de cada povo. E nós, ultimamente eu ando aprendendo a não ver as coisas como negativas. As coisas que eu ando percebendo isso pra mim, tá? Que tudo que eu levo como negativo, como sofrimento, como ruim, são as coisas que me tornaram mais forte, são as coisas que me mostraram quem eu sou. Então, nada mais é do bom e do bom, não é? Porque tudo aquilo que aconteceu comigo, não interessa se para mim foi dolorido ou não, me tornou a pessoa que eu sou hoje.
me tornou mais sábia, me tornou mais resiliente, mais paciente, está me tornando mais amorosa. Então, só tem bom, não tem ruim. Continuando. Todas as raças da Terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação de Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxe a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Olha que legal, né, gente? Moisés, ele tinha como principal missão espalhar o conhecimento do Evangelho, porque todos os iniciados até então eram obrigados a ocultar aquele conhecimento que eles recebiam. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, foi a primeira vez, com Moisés, que esse conhecimento espiritual começou a ser alastrado, começou a se espalhar nas mãos do povo, porque até então todo esse conhecimento era concentrado. A escolha de Israel. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladores, acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no tempo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. Olha quem Israel esperava como sendo o Cordeiro de Deus. Eles esperavam um homem. Eles esperavam alguém que se parecia e se comportava como homem. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que ia destruir todos os reinos e levantar o reino de Israel, humilhando todos os seus inimigos. Uma pessoa que chegaria aqui descendo a cavalos de fogo, fazendo todo tipo de milagre. E Jesus, gente, Jesus não foi nada disso. E é por isso que Israel tem dificuldade de aceitar Jesus como aquele Cordeiro de Deus. Eles ainda esperam a vinda do Cordeiro de Deus. Eles aceitam Jesus como um profeta, mas não como Cordeiro de Deus. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel mais crente, era também o mais necessitado, dada sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Por que Jesus escolheu Israel? Por que vir entre os povos judeus? Jesus, ele via que apesar do povo Israel ter muita fé, ser o povo mais crente no Deus único, ser um povo de fé, ele também era o povo mais necessitado, um povo que se isolava, que era exclusivista, que não aceita outros povos, que acha que só eles teriam direito ao paraíso. E isso é uma coisa muito intrigante que eu fico pensando, pessoal.
Eu não tenho nada contra religião nenhuma, tá? Eu sou muito aberta a todas. Eu acho que religiões é só uma maneira de interpretar e passar a mensagem de Jesus. De diferentes formas, do jeito que as pessoas interpretam, elas vão passando. Mas eu acho muito engraçado quando uma pessoa de uma certa religião fala: só o meu grupo vai conquistar o paraíso. Uma coisa que todas as religiões concordam é que Deus é unanimamente amor e justo. Que justiça teria aí, gente, se ele fizesse um grupo de 2 milhões de pessoas, numa população de 8 bilhões que nós temos? Só aqueles ali são merecedores de ir para o paraíso. E o resto? E aquelas pessoas que nunca têm acesso a uma religião, que nunca ouviram falar de Jesus, que moram em tribos? Por que Deus criaria essas pessoas? Para sofrer? Para satisfazer o ego do outro? Deus sendo um pai que cria filho para sofrer. Isso é uma coisa que eu me pergunto muito, e foi uma das coisas que me fizeram não acreditar em Deus por um tempo. Que antes de começar a estudar o Espiritismo, há 4 anos atrás, eu tive essa fase que eu não acreditava em Deus de jeito nenhum. Porque eu não conseguia entender como umas pessoas eram tão sortudas e tinham tudo na vida e outras sofriam tanto. Que não era possível que ele estava vendo aquilo e não fazia nada. E, gente, foi muito engraçado porque eu estava chorando no carro, dirigindo e pensando nisso. Eu vi uma notícia de uma menina que ela tinha sido abusada por 7 homens, ela tinha 4 anos. E aquilo me revoltou de uma forma, eu comecei a chorar tanto, que eu chorava de soluçar. E eu falava, como que Deus permite uma coisa dessa? Uma criança. Aí essa voz veio bem alta na minha cabeça. Você não sabe o que essa criança foi e o que ela fez em vidas passadas. E aquilo ficou assim, na hora eu parei de chorar. Eu me acalmei, eu fiquei muito mais calma e eu fiquei refletindo sobre aquilo. E é verdade. Deus não faz nós para sofrer, gente. Muito pelo contrário. Ele nos permitiu vir aqui à Terra para nós crescermos. Ele nos matriculou numa escola, nessa escola maravilhosa, linda, perfeita que é a Terra. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. Os israelitas, eles sempre receberam muitos profetas, eles sempre receberam muita ajuda de Jesus. E era compreensível que por receber tanta ajuda, tanta comunicação, eles fossem abrir os braços para Jesus. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar num carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo dos Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário.
Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Machuca meu coração. Jesus era totalmente diferente do que Israel ainda espera. Ele não é essa pessoa que irá humilhar. Ele é uma pessoa fraterna, é uma pessoa que quer unir os seus irmãos, todos eles, seja quem for, seja prostituta, seja gay, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, seja doente, seja saudável, seja criança, seja homem, ele ama a todos da mesma forma. E eu acho muito interessante que, apesar dessa fé inabalável de Israel, e muitas pessoas também, você vai ver, a maioria das pessoas, nós estamos sempre procurando um salvador, nós estamos sempre esperando a salvação, alguém vir e nos salvar, um herói, um super-homem, um super-deus, nos salvar. Mas, gente, a sabedoria divina nasce com a gente, ali quando nós somos centelhinhas divinas. Aquela luz, ela vive dentro da gente. E como que a gente acha essa luz? Esse poder? Somos filhos do Criador, nós somos criatura. Nós temos a capacidade de criar a vida que queremos. Mas como a gente faz isso? É seguindo o Evangelho, trabalhando a nossa moral, derrubando esses véus como se fosse a cebola. Você tira uma camada, tem a outra, tira outra camada, tem a outra. Você vai retirando as camadas da cebola quando você vai trabalhando o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego. É dessa forma, somente dessa forma, que nós vamos ser salvos. Não é por ninguém mais, não é pela ajuda, não é Jesus. Gente, essa é uma coisa que você vê que Jesus, ele pode piscar um olho e ele cria um planeta. Tá bom, foi um pouco mais difícil que isso. Mas Jesus é muito poderoso. Mas em nenhum momento ele interferiu no nosso livre-arbítrio. O que ele fazia era mandar enviados. E mesmo assim, ele não podia impedir desses enviados serem mortos, assim como ele foi. Jesus, que pode piscar e destruir a terra, ele morreu na cruz, humilhado, judiado, apedrejado, para nos dar o exemplo. É só você que pode fazer isso. Eles podem nos dar a vara e nos ensinar a pescar, mas o peixe, quem tem que pegar é você. No porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperavam eles outro Cristo, nestes 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Gente, pelo o que eu entendo desse parágrafo, esse parágrafo ele é ainda meio obscuro para mim, mas o que eu entendi desse parágrafo aqui é que os judeus fizeram o que fizeram com Jesus e o que eles fizeram continuaram seguindo eles durante todos esses tempos. É como se fosse aquele karma que o Emmanuel coloca aí, são sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Eles são mesmo, gente, eles são muito fraternais entre eles.
É um povo que se ajuda, é um povo que cresce junto. E é incrível, eu estava comentando com a minha amiga outro dia, é um povo rico. Você raramente vê judeu pobre. E eu acredito que é por causa dos ensinamentos dele. Eles não têm limitações financeiras, que é uma coisa que os israelitas não têm com eles. Eles acreditam que eles são o povo prometido, que eles são merecedores de toda a riqueza do mundo, que eles são o povo escolhido, que facilita na aquisição material deles na terra. Apesar de não ter uma pátria e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas. E não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Emmanuel relata aqui que a espiritualidade continua enviando profetas, continua enviando mensagens aos patriarcas da religião judaica e que acredita que não tardará muito para esse povo entender que nós somos todos irmãos e começar a nos ensinar essa fé maravilhosa, essa sabedoria tão rica que eles têm. Porque, gente, isso seria um grande presente para a nossa sociedade, para a nossa evolução. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem o seu like, se inscrevam. Escrevam nos comentários se você tiver alguma dúvida. Eu tô aqui, eu posso responder, se eu souber, é claro. Mas se eu não souber, nós procuraremos juntos, tá bom? Beijo. Você sabia que o povo de Israel teve um papel fundamental no plano espiritual da humanidade? Hoje vamos entender essa missão sagrada sob a luz da doutrina espírita. Entre os espíritos degredados à terra, os hebreus formaram o grupo mais forte e coeso. Apesar do orgulho e do exclusivismo, Israel manteve uma fé inabalável em Deus, e foi por isso que recebeu uma missão singular, a de preservar e difundir o monoteísmo. A figura de Moisés, educado entre os egípcios e inspirado pelo alto, foi decisiva. Com os 10 mandamentos, ele lançou as bases da justiça e da moralidade para toda a humanidade. O Antigo Testamento é um verdadeiro repositório de sabedoria espiritual. Escondidas entre símbolos e profecias, estão verdades eternas que atravessam os séculos. Mas foi com Jesus, descendente da árvore de Davi, que a missão se expandiu. Ele trouxe não apenas a lei, mas o amor, completando a obra de Moisés com humildade e luz. Infelizmente, o orgulho espiritual impediu que muitos compreendessem o Cristo. Esperavam um rei glorioso e receberam um mestre humilde. Enquanto os sacerdotes aguardavam milagres grandiosos, Jesus acolhia os pobres, os doentes e os marginalizados, ensinando que o reino de Deus começa dentro de nós. O povo judeu não entendeu e cumpriu, sem saber, suas próprias profecias ao levá-lo à cruz. Após a crucificação, Israel seguiu um caminho marcado por dores e provações. Sem pátria, sofreu perseguições e preconceitos, mas a fé permaneceu viva. Mesmo incompreendido, o povo hebreu guardou, com firmeza, a chama do Deus único. E Jesus seguiu ao lado deles, silenciosamente, esperando o momento da reconciliação. O tempo da compreensão está chegando. Em breve, veremos o reencontro entre Israel e o verdadeiro cristianismo, e juntos,
todos os povos da Terra seguirão rumo à construção de um mundo mais justo, fraterno e iluminado. Que essa história nos inspire a buscar, dentro de nós, a humildade e a fé que movem montanhas.